Então, eu queria primeiro dar boa tarde, gostaria de dar as boas-vindas para mais um conclave, minha gente, que é o evento online da Santa Clara, que compartilha conhecimento e estimula debates importantes sobre tendências das mais diversas áreas. Para quem não me conhece, eu sou Edla, sócia e diretora de operações da agência. Essa é a nossa 8ª edição e ela é especial porque a Santa Clara completou 17 anos agora em maio. Hoje nós teremos a participação da Cláudia Pires, da Yasmin Cunha e do Guto Veríssimo. Então eu vou relembrar para vocês rapidamente a dinâmica do evento. São 2 palestras, previsão para terminar por volta das 17 horas. Cada palestra dura até 20 minutos. Eu aviso quando estiver faltando 5 minutos para o palestrante, e aí a gente abre 10 minutos, até 10 minutos, para debates e perguntas ao final de cada palestra. Para participar, basta levantar a mão e ir entrando na fila. Assim, todos têm a chance de falar e de perguntar. O evento será todo gravado e esse conteúdo estará disponível nas nossas redes sociais. Lembrem-se de manter os microfones fechados durante as apresentações. E agora eu queria apresentar um pouco mais da Yasmin e do Guto. A Yasmin Cunha, é graduada em estatística, em marketing e pós-graduada em Big Data. Passou por departamentos de marketing dos grandes clientes antes de entrar no mercado publicitário. Ela foi indicada aos Amigos do Mercado e Prêmio Brasil Referência em Dados como liderança feminina na área. Guto é formado em publicidade e possui MBA em comportamento do consumo. Iniciou a sua carreira trabalhando em grandes agências de propaganda e conquistando vários prêmios. Foi Creative Excellence para a Coca-Cola antes de iniciar uma transição de carreira trabalhando com inovação e ESG. Essa sigla está em inglês, mas ela significa em português ambiental, social e governança. Até eles criarem a Marte 184, que é um estúdio de estratégia com foco em inovação e dados. E eles vêm aqui para falar para a gente sobre o novo ciclo do marketing, jornada de construção e comunidade. Muito bem-vindo, Yasmin, muito bem-vindo, Guto. Agora acho que você já consegue até compartilhar a tela. Maravilha. Edla, obrigado aí pela introdução. Esse material que vocês vão ver, eu e Yasmin montamos, mas eu vou acabar conduzindo aqui um pouco mais da apresentação e a gente está disponível para tirar dúvidas aqui no final, tá? Primeiro eu vou fazer aquela clássica pergunta se vocês estão vendo a minha tela, se vocês estão vendo o meu Keynote. Sim. Maravilha. E todo mundo me escuta bem também? Tudo certo? Sim. Boa. Pessoal, então vamos lá. A ideia aqui é trazer, não um tratado, né, ou trazer assim de forma professoral, ai meu Deus, para onde que o marketing está indo, né? Qual é a nova tendência? É claro que existem N tendências e N ciclos, tá? Mas eu queria dividir um pouquinho da experiência que nós tivemos, principalmente aí nos últimos 1 ano e meio, envolvidos com projetos de inovação e tecnologia, e que a gente acha que aponta, né, para um dos novos possíveis ciclos do marketing que a gente acha que está passando meio fora do radar das agências, principalmente, e que a gente queria, enfim, trazer aqui para a discussão. Talvez isso aqui seja muita novidade para algumas pessoas, talvez seja médio novidade para outras, e talvez sejam nada novidade para outras, mas a ideia é exatamente a gente passar um pouco por aqui, tá? Então, como eu falei, a ideia não é trazer um enorme tratado e cravar aqui quais foram as ondas do marketing no decorrer do tempo, né? Aqui a gente procurou muito mais trazer uma sintetização, né? Talvez o marketing tenha começado lá dando foco nos atributos do produto, depois entendeu-se a força, né, que as marcas tinham, e aí começaram a surgir os posicionamentos de marca, as promessas de marca, né? Depois o mercado evoluiu para também entender a força da ideia criativa, né? Como é que as ideias criativas alavancam os valores da marca, diferenciam as marcas, etc. Essa foi uma lógica vigente durante bastante tempo, né? Até que chegou, principalmente a internet, né, como tecnologia, e aí a coisa começou a se dissipar em novas telas, em novas audiências, e aí surgem os influenciadores e por aí vai, tá?
O que a gente observa e o que a gente queria trazer. Acho que cortou, né? Foi, agora tá mudo. Ficou mudo. Guto? Só sumiu, Guto. Eu acho que ele não tá ouvindo, né? Vamos botar no chat aqui. É. E ele tá falando, coitado. Deixa eu ver se ela... Eu já Será que mandei mensagem para ele aqui também, no WhatsApp. Caramba, pior que ele não vê tela, não vê nada, né? Sabe que adianta nessas horas o dono da reunião derrubar o share screen dele, ele vai perceber. É o único jeito. Dá para fazer? Dá. Aqui um instante. Eu não consigo, acho que a Edla consegue. Veja aí, Edla. Deixa eu ver. A sensação que a gente tem é de estar perdendo. Sim, eu também não consegui. Deixa eu ver. Deve ser o Wellington que está como o host. Wellington consegue derrubar. Isso. Eita. Aí, derrubou. Derrubou? Derrubou, né? Boa, boa. Derrubou. Tadinho, vai ter que voltar. Vai. Mas, gente, é que eu sei que o fone dele tá com problema. E ele precisa É isso. fazer Ele sem ficou... o fone. Ousado. Yasmin, acho que você vai ter que assumir, Yasmin. Não tem problema. A gente está super integrado aqui. Eu acho que ele não se deu conta que ele caiu, gente. Vou tentar falar aqui. Tá bom. Coitado, ele tá falando sozinho lá desde aquela hora. Isso agora sozinho mesmo, né? Agora é realmente sozinho. Posso fazer outro hack? Coisas que eu aprendi na vida de tech. S'il vous plaît. Coitado. Ah, adorei isso, muito bom. Adoro! Maravilhoso. Porque aí toma... Maravilhoso, maravilhoso. Gente, isso dá um porta dos fundos. Dá. Totalmente. Ele saiu. Ele saiu? Saiu. Aí ele Espera vai ele. entrar daqui a pouquinho. Pronto, foi efetivo, gente. Ó, ele voltou. Deu certo o hack, hein? Geralmente dá. Tá mudo ainda. Tá vindo. Ó, tá sem áudio. Não é melhor a Yasmin fazer? Ó, veio. Vocês me escutam? Agora sim, agora sim. Agora sim. Mas o que houve? A Cara, gente perdeu o seu áudio. há muito tempo o seu áudio caiu. Nossa. Vocês Tira. estavam vendo o vídeo. Tava Tá. vendo o vídeo. Guto, Caiu na hora que você passou a página para a tela azul, para o slide azul. Tira Perdeu o você, fone. ele perdeu você em boa tarde. Não. Mentira, mentira. Sacanagem, sacanagem. Ô, Guto, Mas quando você você colocou o 5, o item 5, e começou a falar dele, aí a Isso. gente parou de te ouvir.
Estranho. Tá, eu acho Guto, que eu vou tira o então... fone. Talvez seja melhor usar o fone do computador. Mas eu tô no fone do computador, eu tô sem o É que AirPod. você não ouviu a gente avisar também, entendeu? Eu só vi quando a Edna me ligou. Eu vou compartilhar a tela aqui Tá. de novo. Tá bom. Vamos lá, voltando. Voltamos, né? Ownership. Isso. Tá, beleza. Então, bom, eu não sei exatamente, não lembro muito bem onde é que eu parei e onde é que vocês pegaram, mas enfim, eu estava falando sobre os ciclos, né? Então, se a gente passa pelo ciclo do produto, pelo ciclo das marcas, das ideias e das novas telas, a gente vai parar hoje no que, pelo menos, a gente observa que seria um ciclo de ownership e comunidade. E isso vem muito de uma observação que nós fizemos trabalhando com projetos cripto, com projetos Web3, com projetos descentralizados, analisando essas comunidades, analisando como elas faziam o que se chama de blockchain marketing, de Web3 marketing, tá? Muitas vezes sem envolvimento de agências de publicidade e também sem envolvimento de profissionais da área, tá? Ou seja, fazendo da maneira que eles acreditavam, dentro dos rituais daquela comunidade, né? Mas mesmo assim não deixa de ser uma maneira de marketing. E tem muita coisa aqui que eu acho que é interessante, que pode servir de inspiração para projetos futuros, tá? Então a gente está falando de ownership, porque nesses projetos, principalmente, a pessoa ela compra, né, um token, e aquele token é literalmente parte de um projeto. Então, ela literalmente tem uma parte ali, uma ação de uma determinada marca, de uma determinada empresa, e a partir do momento que ela tem uma ação daquilo, né, o nível de engajamento dela se torna muito maior, e é aí que a mágica acontece, tá? Então, para falar um pouquinho, né, e pegando um pouquinho do gancho, já que a gente passou aí pela era das ideias e pela era das telas, e que se diziam antigamente que a revolução será televisionada, né? Aqui a gente fez uma brincadeira dizendo que a revolução será descentralizada, tá? Então, para a gente categorizar o que seria a tal da Web3, é importante a gente entender o que é o Web 1, Web 2 e Web 3, né? Então, se considera o Web 1 o início da banda larga, né, quando as pessoas começam a ter a possibilidade de trocar arquivos com um pouco mais de velocidade, né? Mas isso ainda é feito naturalmente de uma maneira super limitada, tá? Depois a gente tem uma evolução que a internet vai parar nos nossos celulares, né, no mobile, a gente tem o fenômeno do 3G, o fenômeno do 4G, mas ela ainda é centralizada. Então você tem a internet na mão das grandes big techs, que ainda né, hoje em dia em grande parte dos grandes portais, dos grandes grupos de comunicação. Mas com a ascensão da tecnologia blockchain, isso foi muito alavancado também pelo sucesso do Bitcoin, etc. E o blockchain, que é uma tecnologia descentralizada, é um servidor imutável, ou seja, no momento que você coloca uma informação ali, não é possível mais mexer nessa informação. Ele é rastreável para quem souber rastrear, ele é transparente para quem souber verificar, né? Você começa a abrir precedente para um monte de outras criações, tá? E um monte de outros projetos que envolvem desde fintech até colecionáveis de arte como NFT e todo um universo de divulgação para isso, né? Toda uma comunidade começa a se envolver com isso. Então, essa lógica do peer-to-peer, né? Do usuário para usuário, sem a necessidade de um intermediário no meio, né? É a lógica da Web3, tá? Então, começando a descer aqui e pedalar nessa história, quando a gente olha para a Web3, a gente vê que essa tecnologia já vem possibilitando um cenário de inovações, de criações, de possibilidades, né? Então, relacionado a gaming e mundos virtuais, então tem gente trocando skin em NFT e o token que você ganha fazendo o gamezinho, você consegue jogar numa corretora e aquilo vira dinheiro, você transforma em dólar, você transforma em real, você faz aqui um Pix para sua conta, etc. Tem também todo o universo de NFT, né, os colecionáveis, isso tem uma grande implicação na indústria cultural, por exemplo, de propriedade intelectual, o 5G vindo aí também alavancando bastante isso. Então, tem bastante coisa em ebulição. Mas a gente ainda está
arranhando a superfície desse universo, né? Esse é um universo que tem muitos altos e baixos. Então, tem uma crise de confiança no mercado NFT. O mercado NFT dá uma queda muito grande, como que está acontecendo agora. Daqui a pouco isso volta a explodir, e aí mais pessoas embarcam nesse universo. Tem gente com medo de golpe, aí o mercado volta a crescer. Mas o fato é que a tecnologia, ela vem permitindo inovações interessantes para as quais a gente precisa estar atento, tá? E aqui, a ideia do próximo slide é falar que essa tecnologia, a gente tem que lançar um olhar para ela nem utópico, né, de que a gente o blockchain vai salvar a nossa vida, a partir de agora vai ser tudo descentralizado e a gente não vai precisar mais de intermediários, os bancos vão acabar, etc. e tal, e nem distópico de acreditar que ele vai promover uma distopia, né? Como a gente está ainda muito no início, entendendo como é que essa tecnologia vai se dar, é difícil cravar uma coisa ou outra. Mas a gente já começa a ver como que esse novo ciclo vem se estruturando, né? Então, a coisa das criações de comunidades muito fortemente em torno desses projetos blockchain, a coisa da descentralização, do controle na mão dos usuários. Tem um termo importante aqui para a gente entender, que são as DAOs, que são as Decentralized Autonomous Organizations. Nada mais, nada menos, são as novas cooperativas, são as cooperativas do futuro, tá? Então, eu quero criar uma cooperativa, por exemplo, a gente vai ver uma que eu vou trazer, uma DAO, para levantar universos de esporte radical, né? Para patrocinar artistas, para recuperar pistas de skate que estão abandonadas, para apoiar projetos sociais nesse sentido, né? A gente consegue fazer isso, inclusive eu vou apresentar uma aqui, que é do Bob Burnquist, é um dos influenciadores, e isso que é legal, que não dá para dizer que a DAO é dele, porque a DAO não é de ninguém, né? Apesar dele ter sido uma das mentes criativas, ela é totalmente descentralizada. Então, ele tem uma parte dessa DAO, mas outros token holders também detêm partes dessa DAO, e eles decidem com voto o que fazer com ela, o que fazer com o dinheiro que ela tem, tá? Mas, enfim, vamos avançando aqui. É acessível sem barreiras, a lógica do ownership, né, como eu coloquei aqui, a coisa do engajamento se torna muito mais forte do que o comportamento somente de scroll que a gente vive nas redes sociais, né, que a gente abre o Instagram sem motivo e fica lá dando scroll para nada. Quando a gente fala dessa lógica de Web3, você tem metas, você tem rituais, você tem funções a cumprir para fazer o seu projeto escalar e fazer ele ganhar mais visibilidade. Então, você tem uma lógica de engajamento e a coisa da transparência e da representatividade, tá? Um destaque aqui importante, que quando a gente fala de ownership, né, ou seja, quando a pessoa entra num projeto, ela compra um token, é muito mais do que somente, eu sou um possuidor de um token, de um token, né? Eu não somente pertenço a uma comunidade, como eu quero me envolver. Ou seja, a comunidade vai me dizer o que fazer para aumentar o alcance desse projeto e eu vou fazer, porque o que eu mais quero é que o meu token valorize, né? Então, eu fico ali minimamente responsável também pela valorização dessa comunidade, para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas compartilhem, e eu faço isso com um objetivo financeiro, de que depois aquele projeto ele chega a valer o dobro, o triplo, o quíntuplo, etc., para poder vender depois esse meu NFT ou esse meu token para quem estiver interessado no momento de alta, tá? Então, isso já é uma quebra de lógica de engajamento em que eu quero colocar o meu tempo a serviço de um projeto que eu literalmente comprei. Eu comprei tanto o projeto que eu literalmente comprei uma parte dele e eu quero me tornar um vetor do crescimento para ele. E como é que a coisa toda funciona, né? É lógico que isso aqui é um grande resumo, tá, pessoal? Tem várias nuances aqui, mas como é que a gente resumiria isso? Primeiro, o que a gente observa é toda uma narrativa, tá, em torno de um projeto. Então, por exemplo, tem um projeto que eu vou apresentar aqui, que é o CryptoRastas, tá? Que é um projeto voltado para a comunidade Reggae Roots, tá? Então, ele vai criar toda uma narrativa explicando que ele é o projeto autêntico da comunidade, do reggae, porque ele está valorizando, ele vai chamar, vai fazer collabs entre artistas famosos, ele vai resgatar artistas que estão, às vezes, passando por situação financeira e esse projeto vai ajudá-los, enfim. Então, ele cria uma narrativa em torno dele
e aquilo cria um magnetismo para as pessoas interessadas nesse tipo de coisa prestarem atenção, né? Depois você começa a conectar com os usuários e incentivar a transação, né? Então, você começa a transformar essa audiência, como eu falei, em usuários engajados, né? Você começa a criar modelos de divulgação que eles participam também, modelos de comunidade que eles participam também. Você começa a vender, você faz pré-vendas, né? E as pessoas ficam de olho ali, quando que vai abrir uma pré-venda para poder se envolver, para poder comprar e comprar com desconto, né? E ao final, ou seja, depois que você cria essa narrativa, você consegue a transação com os usuários, engaja eles, como é que você faz com que esse público siga percebendo valor no projeto, como é que você faz esse público siga envolvido, né, no longo prazo, e uma das coisas que é fundamental é que quase todos esses projetos têm algum tipo de retorno social, tá? Então, por exemplo, esse projeto CryptoRastas que eu comentei, eles fazem doação para escolas na Jamaica, retiros de artistas de reggae que estão lá na Jamaica também. Então, enfim, tem todo uma projetos sociais com essa pegada, principalmente para a comunidade jamaicana, apesar de ser um projeto, acreditem, feito no Rio de Janeiro. Tá? E a gente vai passar por eles um pouquinho. Então, tem um pouco dessas etapas em que no final também culmina um pouco de retorno social com os fundings, com a receita que o projeto consegue gerar. Tá? É claro que quando a gente olha, né, o que é interessante é que quando a gente olha para projetos como esse, você vê que tem uma barreira muito menor, significativamente menor, entre quem desenvolve o projeto, quem faz a marca e quem faz a advocacia da marca, né? Então, o desenvolvedor do projeto, ele é parte da comunidade também. Você entra no site do projeto e tem lá o hash, o código hash da carteira do desenvolvedor, para você saber que ele não vai vender todos os tokens em determinado momento. Por exemplo, no momento de pré-venda, se você vê que um desenvolvedor vendeu tudo, isso é uma maneira de se proteger, sabendo se aquilo ali é um esquema de pirâmide ou não, né? Então, você tem você pode ter uma vigilância da pessoa que desenvolveu o projeto, você conhece ela, você faz perguntas diretamente para ela, você acompanha, inclusive, a carteira dela, você é convidado e você quer entrar no ecossistema da marca, esse ecossistema da marca demanda, então eles te dão missões do tipo, vá lá no Twitter do Elon Musk e publique tal coisa, e marque 3 amigos, e coloque a hashtag tal, etc. Então, você entra ali e isso tudo cria um social talk, né? Um advocacy. Ou seja, isso está muito mais interligado. Muito, muito diferente, por exemplo, de uma marca de refrigerante que lança um produto, né? E que convida as pessoas a experimentar esse produto e depois as pessoas comentam sobre, enfim, indicam, etc., mas você não dialoga diretamente com o engenheiro químico que fez a química ali daquele produto, daquele sabor novo, né? Você não sabe quem ele é, né? No caso dos projetos Web3, você consegue acesso direto a essa pessoa, tá? E nesse boom, né, de coisas novas que essa história de Web3 permite, surgem novos termos, tá? Eu tenho aqui um slidezinho que eu chamei de tecla SAP, tá? Que tem tipo um glossário, meio que traduzindo um pouco esses termos, mas surge toda uma terminologia muito proprietária, tá? Que é o whitelist, o EMA, o DeSci, que é o Decentralized Science, o DeFi, que é o Decentralized Finance, os DApps, que são os Decentralized Apps, os Tokenomics e por aí vai, e eu vou explicar algum deles aqui a partir de agora, tá? Bom, uma outra coisa importante da gente saber é que em projetos cripto dessa natureza, a gente tem uma entrada muito significativa de novos canais, né? Então, geralmente tem comunidades cripto no Reddit e que as pessoas vão lá para tirar dúvidas, etc. Mas a gente também tem o Twitter, né, que é um velho conhecido nosso, que também é parte desse ecossistema. Quase todo projeto cripto tem um Twitter e um monte de dinâmica rola lá dentro. Geralmente, projetos cripto preferem um Telegram por questão de privacidade, etc. Entendem que o Telegram ele é mais privativo, e, enfim, eu sei que esse assunto é super polêmico, mas dentro dessa comunidade preferem o Telegram, então um projeto que não tem um Telegram, ele praticamente não é um projeto. O OpenSea, né, que é esse
da caravelazinha, é onde se vendem os NFTs e principalmente o Discord, tá? O Discord talvez seja a principal plataforma desses projetos de construção para essas comunidades, talvez seja a plataforma que tem a interface que melhor entendeu esse universo de comunidade, por isso deu tão certo. Então, todo projeto com esse perfil, ele necessariamente tem um perfil no Discord, e aí você tem ali dentro o que eles chamam de shilling, os community managers ficam incentivando as pessoas a falar, a comentar, enfim, a questionar sobre o projeto e tal, para isso ir agregando valor e a comunidade percebendo que o projeto está vivo, né? Uma coisa muito importante, as pessoas não acharem que o projeto foi abandonado. Então, quanto mais shilling eles fazem dentro da comunidade, mais sensação de que o projeto segue vivo, tá? E a materialização dessa estratégia, né, desse blockchain marketing, ele tem algumas características que são próprias, tá? E aí a gente entra naquela sopinha de letras ali, de palavras, de terminologias que eu vou explicar aqui com um pouquinho mais de detalhe, tá? Então, a primeira coisa interessante é o seguinte, a primeira coisa que eu aprendi trabalhando com projetos cripto, e eu não trabalhei diretamente com esse projeto, mas eu colaborei ali, contribuí de maneira lateral, é o seguinte, você nunca pode criar um projeto a partir de um template do Wix, por exemplo, um template pré-formatado, você criar a sua marca, ou a identidade da sua marca, nessas plataformas online. Porque uma vez que a comunidade percebe que isso foi feito de maneira mais fácil, né, mais escalável, diríamos, isso já é um sinal de golpe, né, já é um sinal de um scam, né, e a comunidade ela é extremamente escaldada com pirâmides, com scams, com golpes, etc. Então, a coisa do visual não importa pra caramba. Esse foi um projeto que teve, por exemplo, um cuidado muito grande, vocês viram aí, né, toda a construção de um key visual, etc., para ele ser percebido, para transmitir credibilidade. Uma outra coisa que é fundamental, né, já que a gente fala de transparência, é o tal do white paper, né? O white paper ele nada mais é que um business plan, tá? Então isso já é muito curioso. Você entra num projeto que você consegue acessar um business plan, né? De novo, isso seria praticamente inviável no universo que a gente trabalha, né? E também tem o tal do tokenomics. O tokenomics é o documento que explica como o projeto vai ganhar dinheiro e como que ele vai distribuir lucro e como que ele vai se manter gerando receita, né? Então, tem toda uma explicação, um monte de gráfico, seta para tudo que é lado, explicando como é que o projeto vai gerar pools de funding e aí vai criar um NFT com níveis de raridade diferente para a comunidade X, para a comunidade 7, e para você ter um NFT que você pode acessar jogos com esse NFT, etc. Então, tem toda uma explicação que mostra como que o projeto vai conseguir se sustentar no longo prazo. Tá? Então, essas já são assim, as primeiras particularidades desse universo cripto. Mas não é só isso, né? Tem também uma outra coisa muito interessante, e aí conversando com a turma que é mais do gaming e tal, o pessoal me explicou que essas terminologias e esses rituais vêm também muito do universo gamer, né? Que é, por exemplo, o Ask Me Anything, né? Então, o que é o Ask Me Anything? Quando a gente lança um projeto, a comunidade vai exigir uma live com os desenvolvedores do projeto, né, que esse é o tal do EMA, em que os desenvolvedores abrem uma live e aí tem ali um campo de perguntas e respostas aberto e os desenvolvedores são metralhados com perguntas e eles têm que responder tudo ali na hora, né? Isso daí também comunica, né, uma credibilidade, uma solidez para o projeto e é vital para as pessoas embarcarem no projeto ou não, né? Também é uma lógica muito diferente, né, do mercado mais tradicional, mas é uma lógica comum do mercado gamer, né? Então, esse tipo de característica, esses rituais, até essa sopa de letrinhas, aí, ela também vem dessa comunidade gamer que pulou fortemente para o mundo cripto. E também tem uma coisa muito significativa, que é de abrir de maneira transparente os lucros, né? Então, por exemplo, nesse projeto do CryptoRastas, eles falam do total de vendas que eles conseguiram adquirir e o quanto desse lucro que vai para um projeto de artistas independentes que são administrados por uma DAO, né? Então, transparência junto com
retorno social enfim, relacionamento com a comunidade, né? Então, essa coisa da transparência, como eu falei, a carteira dos desenvolvedores fica disponível na maioria dos projetos, o perfil do desenvolvedor no LinkedIn também fica disponível, então, tudo precisa ser feito de maneira super transparente para ser crível, né? E a comunidade entrar. Uma outra característica interessante é o que eles chamam de whitelist, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Na verdade, isso é uma lógica de escassez, tá? É mexer com o senso de oportunidade das pessoas, é mexer com o fear of missing out que as pessoas têm, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou avisar que um projeto ele vai surgir, eu vou criar uma narrativa, eu vou criar um magnetismo em torno dele e eu vou explicar para as pessoas que elas precisam cumprir certos rituais, participar de determinadas mecânicas para entrar numa lista VIP, para ter acesso à venda do token com um desconto significativo, tá? Então, se você retweetar tantas vezes, marcar tantos amigos, comentar lá no perfil de não sei quem, enfim, retweetar não sei o quê, fazer não sei o que lá, você está elegível a entrar nessa lista. E aí tem um sorteio para essa lista e você fica sabendo tal dia, né, que é quando eles lançam a tal da whitelist, para você saber se você entrou e se você pode comprar um token que estaria, por exemplo, que seria lançado ao valor de $1 por 25 centavos de dólar. Se você vê valor nisso, se você acha que o projeto vai para frente, se você acha que ele vai valorizar minimamente, o que você faz? Você dedica o seu tempo, a sua atenção, se engaja para entrar nessa lista e fazer isso acontecer. Tem só um parêntese importante aqui, projetos brasileiros dificilmente chamam de whitelist, tá? Tem toda uma questão de não ter uma conotação preconceituosa, etc. Então, aqui, em geral, se chama de lista de pré-venda, tem outros nomes, mas fora do Brasil se observa muito mais essa nomenclatura de whitelist. Mas ela nada mais é do que uma lista VIP, uma lista de pré-venda, mas já daí já começa uma mecânica de multiplicação de alcance e de engajamento, tá? Totalmente orgânica, tá? Uma outra... Eu gentilmente te lembrando que faltam 5 minutos, tá? Beleza, vou dar uma acelerada aqui. Uma outra característica interessante é a coisa da recompensação dos mais engajados. E aí essa comunidade tem o tal do airdrops e os giveaways, né? Então, novamente, se você tiver um NFT tal, se você tiver na whitelist, se você tiver feito XYZ mecânicas, né, você vai estar elegível a receber um airdrop, que literalmente o projeto vai jogar tokens na sua carteira e você vai receber isso gratuitamente. E aí esses tokens podem hipervalorizar e você literalmente faz dinheiro do nada, tá? Ou os giveaways, por exemplo, se você é um token holder aí do CryptoRasta, você vai receber um LP exclusivo de uma parceria lá do Bob End com o projeto CryptoRasta, porque você é um token holder, então você tem esse direito, e esse é um giveaway que o projeto está dando para você. Para você receber isso, basta você estar conectado todo dia, engajado, sabendo tudo o que acontece nessa comunidade, o que rola no Discord, etc, etc. Ou seja, mais um mecanismo de envolver as pessoas engajadas. Falando do CryptoRasta especificamente, uma coisa que eu acho muito interessante deles, como eu falei, esse é um projeto feito no Rio de Janeiro, tá? Aqui no Brasil, mas como os caras têm muita entrada no universo reggae, jamaicano, e eles tinham muita certeza de que eles precisavam literalmente falar a língua, né, desse público, eles precisavam demonstrar muito conhecimento, um olhar muito insider sobre esse público, até para não ser visto como um projeto charlatão, né? Se vocês observarem as escritas que eles utilizam, a linguagem que eles utilizam em inglês jamaicano. Então, tem tipo, hey, brothers and sisters, né? O jeito que eles chamam de irmãs e irmãos, né? Unite, eles chamam de unite. Enfim, todas essas terminologias, essas gírias, eles trouxeram para literalmente, né, transmitir o discurso nativo, tá? Tem também uma lógica muito doida, que é a lógica inversa do roadmap, tá? Que é o seguinte, o projeto cripto talvez seja o único projeto comercial de transação no mundo que você compra um produto antes dele estar pronto. Então, você acredita no produto, você compra na pré-venda, né? Você tem acesso a um roadmap ali,
mas você não sabe exatamente quando esse projeto vai ficar pronto, né? Mas você compra aquilo ali mesmo assim, porque você acredita no projeto. Falhou de... Sumiu o som de novo. Cadê o hack lá? Ó, agora ele ouviu. Agora foi. Eu consegui avisá-lo, eu liguei aqui. Agora foi rápido. O Edley tem direito aos acréscimos do juiz? Já. Oi, gente, caiu de novo? Oi. Caiu, Guto. Gente, eu vou pedir, igual no futebol, para dar um tempinho a mais aí o juiz. Claro. Poder. Mas não perdemos nada, tá? Foi bem na hora dessa vez. Eu liguei rápido, vi que funciona, liguei na hora. Foi aqui nesse slide, gente? Foi. No roadmap, né? Exato. Tá. Então, o que eu estava dizendo é que tem uma lógica inversa, que talvez esses projetos sejam os únicos que, pelo menos que eu tenho conhecimento, que você compra um produto antes dele estar pronto, né? Então, você acredita no projeto, antes dele estar 100% pronto, você lê o roadmap dele, como é que ele vai se desenvolver, mas a pré-venda, que é uma maneira de antecipação de receita, né? Ela acontece muito antes, é a primeira etapa do roadmap. Né? Então, tem uma lógica inversa. Geralmente, você pega investimento, você desenvolve um produto e você coloca para vender. Aqui, você faz uma pré-venda com a própria comunidade, com esse dinheiro da comunidade, você desenvolve o produto. Né? E também tem uma outra coisa, que são os suspenses e as surpresas. Então, não é raro os projetos irem acrescentando benefícios que não estavam previstos no roadmap. Então, o que isso faz? Isso faz com que a pessoa que não tenha acreditado naquele projeto naquele momento pense, putz, valeu a pena ter comprado aquilo, né? Você vê, agora os caras estão tendo, por exemplo, o projeto da reserva, que eu vou apresentar rapidinho para vocês, não estava previsto um acesso no camarote da marca na Sapucaí, mas eles deram para quem era token holder. Não estava previsto o acesso à Reserva Inc., que é uma espécie de loja online, que você pode criar uma loja online em parceria com a reserva, e a reserva permitiu. Então, isso cria um fear of missing out na comunidade, que ela pensa, pô, eu vou comprar isso aqui, porque mesmo tendo um roadmap, eu sei que eles vão liberando outros benefícios no decorrer do projeto. Então, também é uma lógica muito diferente, diríamos, do mercado tradicional. Tá? Tem aqui um vídeo que eu queria passar, mas eu acho que não vai dar tempo, eu vou preferir falar do case da reserva, que é talvez mais interessante, mas eu posso dividir depois isso, que é essa DAO chamada NARS, que ela se propõe a ser a nova Red Bull, que foi a que eu comentei do Bob Burnquist, né? Então, basicamente, ela gera uma série de NFTs hiper exclusivos. Esses NFTs dão direito a uma série de experiências interessantes para a comunidade dos esportes radicais, e o dinheiro desses NFTs ajuda a patrocinar atletas, assim como a Red Bull faz, a recuperar pistas de skate, enfim, a trabalhar com projetos de inclusão através do esporte, etc. Então, é bem interessante também esse projeto. Por exemplo, no Rio de Janeiro, do lado do Maracanã, tem uma pista de skate que eles revitalizaram com o projeto dessa DAO NARS. Tá? Aqui tem o próximo slide, ele é essa tecla SAP, né, que traz um pouco desse glossário aí. Eu também vou passar um pouco rapidinho, depois eu posso distribuir esse material para vocês darem uma olhada com calma. Mas o case que eu queria passar aqui, eu vou passar rapidinho, tinham 2 cases, na verdade, mas
eu vou focar aqui nesse da reserva para dar tempo, foi, na minha opinião, um dos cases mais interessantes nesse sentido, que eu acho que vale a pena ser contado. Primeiro, a reserva criou uma comunidade no Discord para levar as pessoas que são entusiastas da marca e que são entusiastas do mundo cripto para criar uma comunidade reserva cripto, tá? O próprio fundador da reserva ficava fazendo story, incentivando, ensinando a galera como é que entrava no Discord, dizendo que ia vir coisa nova, coisa boa, etc. E eles criaram um perfil para incentivar e ensinar a galera sobre o universo cripto, tá? Eles lançaram lá um NFT chamado Pistol Birds, e esses Pistol Birds, dependendo do preço dele, ele dava uma série de descontos em loja, acesso a produtos exclusivos, mentoria com o fundador da marca, etc. Quando eles fizeram o pré-lançamento, perceba, foi no pré-lançamento, tá? Não chegou nem ao lançamento, eles venderam 1 milhão de NFTs em 12 horas somente, tá? Ele foi esgotado na fase da pré-venda, é o projeto brasileiro de NFT com o maior sucesso que se tem notícia até o momento, e até onde eu sei, tá? E eu conheço o pessoal, eu sou parceiro do pessoal do estúdio Lumix, que foi que colocou esse projeto de pé, não teve um envolvimento de uma agência de publicidade, foi um estúdio com 26 programadores de Bermuda, no Rio de Janeiro, e a equipe de marketing da reserva que fez esse projeto. E aí, se você era um token holder do Pistol Birds, você sabia de antemão dos novos lançamentos da reserva, tá? A reserva fez um lançamento, na verdade, ela fez uma entrada dela no mundo dos tênis, né, dos sneakers, com exclusividade para a turma que já tinha esses Pistol Birds, tá? E ela, sabendo dessa lógica, que as pessoas compram um NFT na baixa, né, compram um projeto cripto na baixa, para esperar ela valorizar, né, o que eles fizeram? Eles fizeram um NFT, que você compra o NFT e você tem automaticamente direito a um tênis físico, tá? E aí você pode escolher o que você vai fazer. Ou você pode ficar com o NFT e usar o tênis, ou você pode usar o tênis e vender o NFT, mas ele vale um pouco menos, porque ele não vem junto com o tênis, né? Ou você pode ficar com o NFT e só vender o tênis, mas eu acho que o mais interessante de todos, que envolveu uma logística de storage, tá, por parte da reserva, se você quiser segurar o NFT, né, ou seja, o hold, você segura o NFT para ele valorizar, e você quiser segurar o tênis, a reserva vai disponibilizar um lugar específico para guardar esse tênis a vácuo, e você pode deixar ele o quanto tempo você quiser dentro dos reservatórios lá da reserva, e você pode tirar ele para vender ou usar quando você quiser. Então, envolveu tecnologia, comunidade, marca, influenciador, etc., e até uma logística de storage, né? E aí, esse NFT do tênis, ele dava algumas coisas exclusivas, inclusive a entrada num evento. Eu tive nesse evento, foi assim que eu descobri esse projeto, nesse stand, o evento Blockchain Rio, e aí lá você tinha toda uma série de experiências também, quem era token holder do Pistol Birds e do token do tênis, tinha uma série de experiências dentro do evento, etc, etc, etc. Então, tem todo um ciclo assim, muito bem fechado, né, e muito orgânico, né, que, enfim, que geram um senso de comunidade e geram um relacionamento bastante diferente, né, do marketing tradicional. Aqui tinha um outro case que eu queria mostrar, que era o case da Atmos. A Atmos é uma empresa parceira da Lumix Studio, inclusive, que fez esse case da reserva, uma empresa que também eu estou por trás, mas eu vou passar aqui, depois eu posso dividir o material para vocês darem uma olhada. Mas eu queria só fechar aqui, eu sei que já estou estourando um pouquinho o tempo, trazendo uma boa notícia, né? Já que eu estou aqui conversando com uma agência de publicidade. Qual que é a boa notícia? Essa lógica só faz sentido para marcas envolventes, só faz sentido para marcas engajadoras, para marcas fortes, né? Então, quando a gente vai conversar com os clientes, a gente precisa fazer com que eles entendam e que eles acreditem, né, que se eles não se tornarem marcas engajadoras, eles não vão conseguir envolver ninguém, né? Ninguém vai querer entrar no Discord deles, ninguém vai querer participar da comunidade deles, e vai ser muito mais difícil promover projetos engajadores e diferenciadores, inovadores como esse. E é isso, pessoal. Obrigado. Muito legal, Guto. Obrigada. Pessoal, perguntas? Vamos abrir para as perguntas, comentários.
Eu tenho uma pergunta. Estão me ouvindo? Estamos sim, Gustavo. Sim, pode falar. Você falou num momento sobre as, entre aspas, landing pages dos projetos e falou sobre a facilidade não ser atrativa nesse mercado, né? A facilidade de pegar um template de Wix, etc. Mas o mercado de NFT, eu vejo que está muito quente as artes AI, né? Os projetos que são baseados em artes AI. E até entra numa discussão ali da facilidade, né? Será que a AI é facilidade ou não? Eu queria saber como é que você vê ou como é que você interpreta esse movimento do mercado acerca das artes AI e essa repúdio assim, pela facilidade. Boa pergunta. Eu vou responder assim, de maneira bem objetiva. Eu acho que assim como foram criadas certificadoras para créditos de carbono, por exemplo, né? Então, você diz que você emitiu tantos créditos de carbono, né? E como aquilo você não consegue pegar, como aquilo você não consegue ver, tem que vir alguém, né, e te certificar disso. Eu acho que muito em breve vão surgir certificadoras de imagens que são reais e imagens que não são reais. E isso vai transmitir para a comunidade a segurança, né, de que aquilo foi realmente de fato feito ou de que aquilo foi feito de maneira mais fácil. Mas então você acha que com esses certificadores as comunidades vão se comportar se afastando desse tipo de arte? Ou será que teria um mercado também dentro dos NFTs para artes AI? Eu acho que teria um mercado. É difícil cravar, né? Porque tudo isso, toda essa discussão de AI é muito nova, né? E entender os comportamentos que vão vir embarcados disso são muito novos. Essa observação, né, com relação à coisa dos templates Wix e tal, isso foi uma coisa que eu observei antes do boom do AI e me bateu muito isso, tipo, olha, não isso. Só para te abrir a cozinha, a gente estava fazendo um projeto cripto, uma newsletter, tá? E aí uma pessoa bateu o olho e falou assim, isso aí está parecendo o template que você pegou da internet. Não pode, porque a comunidade vai achar que isso é scam, porque isso é muito fácil de fazer. A gente tem que deixar muito claro que isso foi um projeto que teve um desenvolvimento, que teve um pensamento, que teve, enfim, todo um que vídeo, etc. Agora, essa interpretação, né, que a comunidade vai fazer da utilização ou não das imagens de inteligência artificial, se isso transmite ou não credibilidade, é uma incógnita, e eu acho que são cenas dos próximos capítulos. Mas eu acredito que vai começar a se discutir que imagens que são reais, que imagens que não são. Perfeito, Guto, obrigado. Então, a única certeza que a gente tem é que depende, né? É que não tem certeza. Obrigado. O Guto, vou te fazer uma pergunta do ponto de vista de business, porque a gente aqui faz o business tradicional, a gente ajuda as empresas a apoiar e valorizar os equities das suas marcas, né? Se você me traz a informação de que as marcas têm que ser fortes e desejadas, esse é um pedaço do business, mas me parece que o maior pedaço do business não está mais em fazer as marcas fortes e valorizadas. Eu estou errado? Eu acho que não, mas aí que está o paradoxo, né, Uli? Que a gente precisa, por um lado, fazer as marcas fortes e desejadas se os novos ciclos do marketing apontarem para essa lógica de comunidade, empoderamento e ownership, né? Porque você vai, assim, citar exemplos como esses da Farm, da Reserva, da Insecta, da Paints, é mole. Né? Citar exemplos como esses de marcas que não têm esse equity, que não têm essa força, é um problema. Então, eu entendo que é importante trazê-las para a discussão, né, da necessidade de voltarem a ser desejadas, engajáveis, etc., para poderem construir comunidades. Para entrar no mundo novo. Exatamente. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta, Guto. É uma dúvida mesmo. Já existe, talvez ainda não tenha histórico,
mas já existe uma curva de até quando esses projetos, como é que é o ciclo de vida dos projetos. Em algum momento, todo mundo começa a vender os NFTs e deixa de participar e entra em outro projeto. Já existe uma tendência de falar, olha, são projetos de 3 anos, 5 anos, 10 anos, já se discute isso, porque imagina chega uma hora que o cara fala, beleza, agora é hora de eu vender, e todo mundo começa a vender, e aí o projeto, por mais que tente gerar engajamento, etc., começa a ter uma curva, porque começam a surgir outros projetos. Já existe alguma... Isso é uma excelente pergunta. Eu acho que isso fala muito sobre a maturidade do mercado, tá? E esse ainda é um mercado muito pouco maduro, tá? Sim. No início, tudo era pirâmide, né? Então, todo mundo entrava num projeto, você entrava no início, comprava pouquinho, vendia na alta, botava um monte de dinheiro no bolso, legal pra caramba, mas ninguém estava preocupado com o propósito, com funcionalidade, etc. Hoje em dia, o que se observa, né? Até porque eu acho que muita gente perdeu dinheiro nessa história, mais perdeu do que ganhou, né? Eu acho que o que se observa são projetos de tecnologia que utilizam cripto. Então, por exemplo, esse projeto, o TEOS, ele tem uma pegada interessante, que primeiro ele te vendia um token, tá? E beleza, esse token ele vai sofrer uma valorização que você pode vender ou não, tá? Só que ao passo que ele vendeu esse token, ele fez um funding, né? Ele fez uma antecipação de receita, ele está desenvolvendo uma plataforma online de mint de NFT. Ou seja, você vai pegar música, vídeo e imagem, vai fazer um drag and drop, igual a gente faz no AirDrop, né? Vai jogar lá e ele vai gerar um mint e vai mandar para você por e-mail, na sua carteira e por aí vai, tá? Só que como é que você vai pagar por esse mint? Com o token que você comprou lá no passado, né? Então, é como se, vamos supor, eu vou criar um LinkedIn, tá? Eu aviso que eu vou criar um LinkedIn, só que antes de eu criar um LinkedIn, eu tenho que criar um ecossistema financeiro nele, porque eu não tenho o aporte de um banco, por exemplo. Eu estou criando um LinkedIn com os recursos da comunidade, né? E aí você tem que se virar, você como desenvolvedor de projeto, né? Se virar para oferecer uma série de benefícios, enfim, experiências, etc., para você ir engajando a comunidade e ela se manter ativa ali, né? Mas, é claro, sempre vai ter o risco. São N projetos que os desenvolvedores abandonam, né? Enfim, o projeto vai para as cabeças, gente que apaga o site da noite para o dia, e o mercado está cheio dessas histórias. Mas eu acho que isso é uma curva de maturidade. Eu acho que cada vez menos a gente vai ver essas pirâmides, cada vez mais a gente vai falar sobre projetos de tecnologia de verdade. Legal. Obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos seguir, então. Guto e Yasmin, muito obrigado pela apresentação e pela participação de vocês. E agora eu gostaria de apresentar a Cláudia Pires, que é a nossa próxima palestrante. Ela é publicitária e cientista social com pós-graduação em marketing e economia comportamental e tomada de decisão. Tem MBA em negócios de gestão para sustentabilidade. Trabalhou durante 20 anos em grandes empresas e em 2015 ela começou a empreender a Soma, que foi a primeira ESG Tech que usa ciência comportamental e tecnologia para promover a economia circular na prática. Em 2019, a Soma foi a startup vencedora na América do desafio global Plastics Challenger Ecumen da Unilever. Em 2020, vencedora brasileira no Global Natura Innovation Challenger. A Cláudia, em 2017, foi reconhecida como a profissional que melhor representa a ODS, e ODS significa Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, 12 da Agenda 2030 ONU. E também foi reconhecida com menção honrosa na categoria Impacto Social pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, na edição Empreendedores de Sucesso do Ano. E ela vem falar sobre o ato de descarte com uma nova conexão com o seu consumidor. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Edla. Bom, vou ficar esperta no meu celular, se eu cair por acaso. E vou fazer a pergunta-chave também, que vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, e a gente te escuta bem também.
Isso. Tá jóia. Mas eu vou ficar Tudo de olho certo. aqui, caso, né, não... Eu ligo, fica tranquilo. Então tá jóia. Bom, gente, na realidade eu vim trazer como é que as marcas podem não ser odiadas. Não, brincadeiras à parte, né? Depois dos meus 20 anos de carreira, né, em empresa, eu trabalhei muito com produto. E a gente se dedica tremendamente, né, à concepção, inclusive, da nossa embalagem. Ela é um grande ícone para a gente de como a gente se comunica, ela conta o nosso propósito, ela fala sobre o nosso mood, ela, né, traz concretamente a nossa historinha, né? E conta, inclusive, uma historinha da própria marca. E a gente ficava, né, horas, anos, né, muitas vezes, assim, meses, discutindo o melhor tipo de embalagem. Eu trouxe até um exemplo muito legal e icônico, que é isso. A pegada, a melhor experiência que o consumidor tem com a Nestlé e tal, com, né, leite moça. O fato é que, depois que a gente tem toda essa relação com a nossa embalagem, né, como marqueteiros e como comunicação, depois que que o consumidor pega a embalagem e compra ela, basicamente essa embalagem tem zero valor. E aí, no final, enquanto ela contava uma notícia super legal sobre a gente e engajava o nosso consumidor e contava uma história sobre a minha marca, de uma hora para outra, ela, na realidade, pode colocar a sua imagem em situações bastante desagradáveis. Eu acho que eu não gostaria de ver a minha marca, né? Apesar de alguma delas que eu já trabalhei estar aqui, num lugar desse, né? E aí afetando definitivamente, né, a construção de que essa marca foi fazendo ao longo do tempo. O próprio Guto também trouxe aqui, que é isso. Como é que eu trago consistência ao longo, inclusive, da minha jornada de marca, tá? E aí o que acontece é que nessa famosa era do ESG, né, a Edla falou aqui, que é meio ambiente, social e governança, cara, o consumidor está super atento, né? Vocês devem estar ouvindo isso de cliente, de assim já não se abre um jornal, essa palavrinha virou, né, medo, mas no meu ponto de vista ela virou uma super oportunidade. Então, nessa era, é isso, o cidadão olha, né, e o consumidor, cara, eu tenho uma expectativa super relevante sobre essa marca que eu consumi, que eu coloquei dinheiro, que eu, inclusive, às vezes, sou embaixadora da marca, divulgando para os meus amigos, que ela faça algo no ambiente que eu vivo, com as pessoas que eu estou convivendo, né, na minha comunidade, tá? E aí, então, a gente espera mesmo das marcas, né, e essa é uma jornadinha que está acontecendo ao longo dos anos, que saia de um lugar aí de que ação super pontual para dizer, eu faço alguma coisa verde, eu tenho diversidade, eu tenho isso, que é super pontual, que são campanhas lindas, mas que é isso, faz uma, parou e acabou, né? E aí está começando, né, definitivamente um olhar para, puxa, vamos ter programa muito mais estruturado e focado mesmo, com consistência, né? Porque a transparência está aí, seja ela com blockchain, seja ela através das milhões de mídias, né, de redes sociais que a gente tem, e o desejo é que a marca realmente entenda por que ela existe, por que ela veio, o que você traz para o mundo, né? Que não pode ser unicamente tipo, puxa, me consumir e pronto, final, né? Que ela realmente, sim, que problema que você está resolvendo na sociedade que a gente vive hoje, tá? Até chegar, e aí a gente olha isso em alguns países, principalmente no Japão e na Alemanha, que as marcas efetivamente contribuírem para algo muito mais positivo, para realmente uma construção de algo mais bacana e mais positivo. Então, aqui tem uma oportunidade gigante, né? Inclusive, Uli, de fazer a construção e das marcas efetivamente serem cada vez mais não só amadas, mas consumidas, né? Porque eu quero mostrar a marca que eu estou consumindo, que eu tenho certeza que... Tá bombando o banheiro? Helena? Ok, você toca, então. Alguém tá com o áudio aberto, né? Vazou. Nossa. Fecha aí, gente. Wellington, você consegue ajudar a gente a saber e fechar? Então, na hora que eu ia mutar a pessoa, ela saiu. Desculpa, gente. Continuando, vamos lá. E aí, o fato todo, né, é que vindo dessa minha realidade, entendendo que logo depois que eu terminava de colocar meu produto e vender o produto, eu tinha né, a minha jornada e minha conversa com o meu consumidor, ele ficava distante e muitas vezes, inclusive, o dado e saber quem era o meu consumidor, o varejo que tinha essa informação. E a história toda né, que é o que eu quero trazer,
E se esse ato do descarte, que é tão negativo, que pode ser tão negativo para a minha marca, ele, na realidade, quando eu boto outras lentes, ele traz um impacto positivo ambiental e social. Ele pode ser mais uma ferramenta de eu continuar me comunicando com o meu consumidor e, efetivamente, ele gerar uma oportunidade de eu experimentar a marca novamente e de eu gerar uma nova venda, né? E aí, com essa vontade, né, com essa história na cabeça, nasce a Soma, que a gente pode fazer a brincadeira que é social, marketing, social, meio ambiente, mas, gente, basicamente sim, soma de somar um problema com uma grande oportunidade que a gente chegava no mercado para chegar numa solução que é positiva para a sociedade, para os negócios e para as marcas, né? Que é o que o consumidor cada vez mais olha. Então, como a Isla falou, assim, a gente é realmente o primeiro programa, né, para incentivar que as pessoas criem esse comportamento. E aí, por trás dele, a gente usa muita tecnologia, né? O Guto falou bastante disso. A gente, inclusive, né? A gente tem um blockchain, inclusive, tokenizado aí, né? A gente fez um token. A gente usa muito tecnologia e muito do princípio do comportamento para, sim, mudar um hábito, criar um novo hábito, premiando para atitude, mas através desse hábito eu gero impacto social, mas eu também gero tráfego, eu gero vendas. E eu faço com que o que era negativo para mim, através do meu descarte, ele pode virar, na realidade, uma construção de uma jornada junto com o meu consumidor. Entendendo o ato dele do descarte, mas entendendo também o benefício que ele teve, o que ele consumiu. E aí eu tenho a jornada inteira dele, me comunico a partir do descarte, né? A partir de um ato que a gente antes não dava nenhum olhar, né? Nenhuma luz para ele, tá? E é super simples e super prático, na realidade, muito baseado no que são programas de fidelidade normais, mas olhando com uma perspectiva de mudar, né? De trazer propósito e trazer impacto. Então, se esse cadastro é gratuito, o cadastro, você abaixa o aplicativo, se cadastra, e aí a gente começa através de, né? De nudges, de muito, né, comunicação que a gente traz vários frames, de vários dados, de vários empurrõezinhos aí, para as pessoas começarem a reciclar. Na hora que ela começa a reciclar, eu digitalizo o comportamento dela, porque aí eu sei o que a Yasmin, o que a Edla levaram, quando ela levou e o que ela fez. E aí eu começo a entender a jornada dela a partir depois do consumo dela. E aí ela tem diferentes tipos de benefícios que ela pode trocar. Desde, né, marcas de alimentação básica, higiene pessoal, até serviços em aplicativo, ou cursos de capacitação, de corte e costura, de cabeleireiro e tal, ou, inclusive, cara, quero doar para uma ONG e também quero dar impacto ambiental. Puxa, Cláudia, para os poucos mais velhos aqui, mas apesar que está retornando isso, isso é quase um olhar do que é as embalagens retornáveis, né? Que teve uma época aí que existia muito. Sim, tem muito a ver com isso, só que o fato todo que ele traz um sistema de gestão por trás que aí sim me ajuda a acompanhar toda a jornada do comportamento do meu consumidor a partir do ato que ele pode começar a se desconectar com a minha marca, tá? Então eu sei quem levou, qual o perfil dessa família que levou, quantas vezes foi, que tipo de material levou, eu consigo cruzar se ela leva esse, em quanto tempo e o que ela trocou. Então, eu sei quais as preferências que ela tem, o que ela decidiu usar de benefício, que marca que ela teve, que desconto que ela usou, em quanto tempo que ela está fazendo isso. Então, através desses dados, a gente consegue, de novo, gerar todo esse impacto ambiental, mas, na realidade, continuar conversando e desenhar estratégias bem diferentes da gente se comunicar com o nosso consumidor, e a informação está muito mais também na marca, né, e não pulverizada nos vários canais de quando a minha marca, até a minha marca chegar no nosso consumidor. Aqui são só um pouquinho de dados para vocês verem. Então, assim, quando eu olho cada um desses dados, eu tenho toda a abertura do comportamento dessas 30 mil famílias, eu sei exatamente tudo que está dentro desse 2 milhões de toneladas de resíduos. Então, aqui em cada um desses dados, eles vão abrindo dados e dados e dados que vão me contando toda a jornadinha. E, além de tudo, gerando impacto ambiental positivo. Né? E esses são dados hoje que a gente está em 6 cidades, tá? Então, é um pouco de mudar o que parecia muito negativo para a minha marca e transformar isso num lugar positivo.
E aí eu achei legal trazer, na realidade, um case que a gente fez com leite moça, tá? Para materializar, até porque, né, estamos falando com o público da agência e tudo, assim, a gente faz, cara, como é que uma marca entra nessa história, né? E tira a imagem dela de um lado negativo e, de repente, tira muito valor, garantindo o propósito da marca, garantindo que ela realmente trabalha e deixa uma imagem positiva para o seu consumidor, tá? A Nestlé, né, lançou no final do ano passado esse novo item. Então o contexto era: mulheres empreendedoras são praticamente 40% das vendas dos produtos de moça, tá? Então tem um universo mulher empreendedor bem grande aqui, tá? E a marca estava lançando um novo produto, né, que é o Moça para Toda a Família, com uma alternativa ao leite condensado tradicional, tá? Da caixinha azul, garantindo a mesma qualidade do produto, mas de menor desembolso para o consumidor. Esse novo produto ele tem um price point um pouquinho menor, né? E um outro contexto que a embalagem, ela tem um baixo nível de reciclagem, né? Essa embalagem de cartonado, tá? E, além de tudo, as pessoas tinham super dúvida se eu reciclo, se eu não reciclo, tá? Então, o fato puxa, como é que eu consigo juntar toda essa história? E o desafio todo era como é que eu apresento esse lançamento para todo mundo, eu gero experimentação, mas principalmente eu demonstro que o novo produto tem a mesma qualidade do anterior, tá? E com um preço diferente, para ele ser muito mais acessível, por isso que ele chama para toda a família, para um público mais amplo. E aí a gente acabou dividindo essa jornada com a Nestlé em três momentos. Então, o primeiro momento deles, e aí eu vou contar um pouquinho os resultados de cada um, que era isso, né? Gerar awareness para o novo SKU e fazer o quê? Tornar o produto uma das recompensas, né? Então, quando ele estava lá exposto no aplicativo ou nos lugares onde posto de troca tal, ele era uma das opções de trazer como recompensa. E aí, numa segunda fase, a gente falou, cara, vamos reforçar o propósito da própria marca, que é trabalhar com o empreendedorismo feminino, né? Fortalecer cada vez mais o empreendedorismo feminino. E aí, junto com isso, a gente também conseguia, e aí isso era comprovado na fase 3, mostrar a qualidade que o produto podia ter. Então, a gente navegou na jornada ali com a marca, estabelecendo 3 momentos diferentes com o consumidor. E olha que bacana, né? Quando a gente contou para a Nestlé todos os dados aqui, a gente, assim, eu trouxe alguns deles, né? Outros, obviamente, são muito mais da marca, mas eles são muito legais de trazer. Na primeira fase, o que aconteceu é isso. O produto já era, logo no primeiro mês, um dos 10 mais desejados. E aí, diferente de fazer um sampling, né? Eu atiro o produto grátis para todo lugar, que é uma fortuna gastar isso. Cara, esse sampling era muito qualificado. Por quê? Porque a escolha era da Tami, da Edla, de decidir gastar os pontos dela para trocar pelo item. Então, quem efetivamente estava fazendo isso estava interessado em experimentar e, muito provavelmente, se o produto é bom, ia ser convertido. Porque ela se dedicou e fez um esforço. Então, a Nestlé começou por trás desses dados, tem quem foi que trocou, quando foi que trocou, quantas vezes trocou, e muitas vezes a gente tinha historinhas, inclusive, por que trocava, e aí as pessoas voltavam assim, nossa, o produto realmente é bom. Então, ela começava a ter muito dado e característica, assim, cara, sim, o produto começa a ser aceito ou não, e por uma decisão do próprio consumidor, né? Não eu te dando qualquer coisa gratuita, que é isso. O grátis tem um poder enorme, mas você mostra para todo mundo e dá para todo mundo que muito provavelmente não vai ter, às vezes, inclusive, que é o seu target. E a outra história, que é isso, era um produto mais para a classe mais baixa. Quando a gente mostrou o dado para ela, né, aqui é um dado da cidade de Salvador, o programa está espalhado na cidade inteira, tanto em bairros de classe mais alta como em bairros de classe mais baixa. A hora que ela olha, fala assim, cara, quase 66% das trocas, ou seja, foram feitos em bairros de poder aquisitivo mais alto. O que contava milhões de suposições e de ideias para a marca. Puxa, vai me canibalizar, não vai canibalizar? Quem é que está trocando? E aí a gente conseguia trazer o perfil de quem efetivamente era para a pessoa mesma ou era a menina que às vezes trabalhava na casa. Então, a gente conseguia traçar esse perfil, inclusive para a própria tomada de decisão da marca. Pra, puxa, aonde que eu tenho que deixar mais ou menos disponível para eu não canibalizar, mas para eu, obviamente, de novo, gerar experimentação e ter venda do produto, né? E outras marcas não me canibalizarem também, que era um pouco do que estava acontecendo, tá? E aí, na fase 2 e 3, que é, né, uma gerar o desejo do curso, e também
a gente conseguir comprovar, o que foi muito legal. Então, o desejo do curso, e que você também tinha que gastar os seus pontos, então o curso também era uma recompensa, então as pessoas realmente estavam interessadas em fazer isso. Elas tinham 3 vezes, a gente teve 3,5, né, mais gente com vontade de fazer do que vaga para o curso. Teve uma visibilidade tremenda na mídia local, gratuito, porque a gente não pagou nada, a gente soltou um release, saiu na mídia local das 2 cidades que a gente fez isso acontecer, a gente fez em 2 cidades, e a gente fez em Salvador e em Curitiba, então a gente conseguia ver claramente o comportamento de cada uma das cidades ao longo dos 4 meses do programa que a gente fez. Aumentou em 27%, né, o percentual de reciclagem da embalagem, então as pessoas caíram a ficha de que, cara, posso sim reciclar essa embalagem, o que era um desafio para a marca, né, porque tem 3, 4 materiais ali e tal, então, será que é, será que não é? Mas o mais legal ainda é que é isso, na hora que teve o curso, concretizou efetivamente, vindo da boca de quem estava fazendo, que a grande maioria delas eram confeiteiras, que usavam produto de Nestlé, inclusive, para melhorar cada vez mais a sua receita em casa, né, o seu salário, né, a sua renda. Elas falavam assim, gente, realmente o produto tem uma excelente qualidade. E é isso, a gente gravou e ponto, né? Você faz uma vez e dispara para todo mundo, ouvindo do teu próprio consumidor o que ele achava do produto. Então, acho que o que eu queria muito trazer aqui é um pouco hackear esse sistema de olhar, puxa, o SG é super desafiador, o SG só me dá problema e eu não sei como olhar. Como é que a gente atingiu todos os objetivos com dados absolutamente reais? Não tive que comprar uma pesquisa, não era, puxa, por amostra isso aconteceu, a gente tinha dados reais, transparentes, a partir do descarte do cidadão. A partir daquilo que, de uma hora para outra, não teve valor, de repente, ela começou a ter um valor tremendo. Então, a gente responde todas as questões ambientais, mas, acima de tudo, eu tenho uma nova experiência com o consumidor, além da gôndola, né? Então, assim, depois que ele me compra, eu continuo a conversa com ele, eu premio ele por uma atitude positiva ambiental, mas eu também gero um novo momento de consumo, porque eu posso, através das recompensas, dizer, olha, o que você pode consumir e dando, né, em vez de eu queimar preço, eu ir dando pequenos cashbacks para ser realmente a marca desejada e consumida, né? Então, acho que o objetivo aqui era um pouco, né, eu quis falar um pouquinho menos, porque eu queria ouvir as perguntas e dúvidas, era trazer esse novo olhar, porque eu também acredito, Guto, que tem uma nova fase aí do marketing nascendo, e uma nova fase onde, sim, o consumidor faz muito parte do processo, que ele tem na mão dele um poder gigante, e que esse poder pode voltar com muito benefício para a minha própria marca, e eu com muitos dados na minha mão, conseguindo garantir que eu entrego para o meu consumidor o que ele quer. Obrigada. Deixa eu parar de compartilhar para ver vocês. Obrigada, Cláudia, muito legal. Expliquei tudo? Deu para somar? Nossa, muito. Perguntas, pessoal? Eu tenho uma pergunta, Cláudia. Eu sou o Marcelo, eu sou da área de produção, né? A gente produz materiais impressos e materiais de out of home, que nem sempre são descartados da forma correta, né? E você me mostrou que essa preocupação sua, na verdade, dentro de um cliente, ela veio de fora, né? Você veio vender essa preocupação para dentro do cliente. Como é que você enxerga isso dentro do departamento de desenvolvimento, de marketing ou da área específica de embalagens, com relação a esse estudo, essa preocupação interna? Existe esse estudo, existe essa preocupação de substituir uma embalagem que ela não é reciclável por uma reciclável, ou a vendagem desse produto na gôndola ainda ela está acima dessa preocupação? Você começa a ter várias camadas, tá, Marcelo? Mas existe a preocupação, e aí vou dar um caso, por exemplo, de Nescau, que inclusive, Nescauzinho, né?
acabou tendo uma ação super bold mesmo, quando ele resolveu tirar o canudinho de plástico e colocar ou sem canudo, canudo de papel. Porque o fato é que agora as imagens é isso, né? As imagens estão absolutamente em todos os lugares, em todo momento. E aí algumas imagens, obviamente, começam a chocar, as crianças estão cada dia mais antenadas, e aí a marca começou a ser muito questionada. E aí é questionada e não é mais aquele questionado do ativista, é questionado do próprio consumidor, dizendo, cara, te consumo, mas é isso, né? Eu estou vendo tudo destruído ao meu redor. E a pós-pandemia trouxe isso, ou a pandemia, né? Trouxe, óbvio, várias coisas negativas, mas eu diria que, em termos de meio ambiente, a pandemia deu muito luz a isso. Porque o que você achava que sumia, que não tinha graça nenhuma, cara, não estava lá. E era real. Então, e aí a gente viu, inclusive, que, cara, essa ação que nossa, a gente pode fazer diferente. Então, ficou muito, muito claro. Então, sim, as marcas estão sentindo, os consumidores estão vindo. No Brasil, um pouco até menos, mas sim, tem né? Não é à toa que a gente está vendo um monte de lugares colocando reaproveitável, né? Leva de volta e você enche o seu refil. Você vê um monte de marca tentando mudar, o próprio iFood num trabalho insano com a Suzano, querendo substituir as embalagens de delivery plástico por papel. Então, esse movimento está vindo em toda a cadeia. O fato todo é que as máquinas até hoje implantadas, né, uma coisa de produção, cara, minha máquina já está toda paga. Eu tenho que fazer uma outra máquina que é para trazer um outro material, ela é desafiador. Entendeu? Então, agora é isso, está existindo uma união de cadeias aí, tá? Para ir mudando cada vez e aí tem um trabalho incrível que os designers têm um ambiente que é o Design for Sustainability, que é uma área gigante que está nascendo, aonde, cara, do desenho do design, eu tenho que pensar não só isso, na pegada, de como é que ela é bonita e tal, mas qual é a vida útil dele, tá? E adicionado a tudo isso é isso, as empresas estão sendo multadas, tá? Então, em São Paulo, por exemplo, se você não comprovar que você investe em algum programa ou que você faz logística reversa, tá? Você não tem a sua licença ambiental para operar, ou seja, a sua fábrica vai ficar fechada. Quanto custa um dia de uma fábrica de uma empresa fechada? Legal. Então, e aí o que eu tentei fazer aqui, acho que na soma, é hackear o sistema, dizendo, cara, o que parece um super problema e péssimo, como é que na realidade eu tenho uma oportunidade de criar conexão com o meu consumidor e falar com ele e tornar a minha embalagem um novo processo da minha compra, né? Porque é um cashback, né? Você concorda? É um cashback. Sim. A gente fez um trabalho muito legal com esse eu não podia trazer os dados, mas a gente fez um trabalho muito legal na indústria de cosméticos, aonde o desafio era, cara, ticket médio e recorrência na loja. Então, a jornada de consumo era muito longa, tá? Então, uma das histórias assim, cara, o ato da pessoa vir descartar, será que isso aumenta a minha possibilidade de aumentar a minha ida à minha loja e o meu ticket médio? Cara, a gente teve resultados muito legais e sim, aumentou. E aí a gente está, inclusive, PNL fazendo conta, dizendo quanto que cada vez que eu faço alguém voltar à minha loja, o quanto que a minha marca, quanto eu vendo adicional, portanto, o quanto que eu, em vez de pagar multa, pago, na realidade, um ciclo virtuoso para minha marca. Entendeu. Cláudia, deixa eu te perguntar, eu tenho duas perguntas, uma que é bem prática e a outra que é um pouco mais filosófica, a partir do trabalho de economia circular e o trabalho especificamente de ESG, tá? Então, a mais tática é assim, você está... Primeiro, trabalho deslumbrante, né? Puta, achou uma solução simples e actionable para um negócio que todo mundo não queria ver. Isso eu acho fora assim, da média, acima da média. Você tá genial, é genial. Isso é genial. É simples, né? Você entende a história, pronto. Agora, eu fui outro dia na L'Occitane, eu falando como consumidor, e aí eu falei assim, vocês não reciclam? Olha quanto vidro, né? O vidro é reciclável.
Aí ela falou assim, não, você pode trazer aqui os teus potes. Eu falei, legal, o que eu ganho com isso? Se você comprar R$150, porra, peraí. Quer dizer, a coisa já é tão difícil, aí você vai me fazer gastar mais R$150? Espera aí, né? E, diferente da MAC, por exemplo, você leva as tuas embalagens lá, você ganha um batom, né? Tem incentivos para isso, né? A pergunta mais tática, varejo. Como é que a gente resolve a questão do varejo, né? A gente tem, por exemplo, Outback dentro de casa, né? Que tem essa questão importante do desperdício, né? Essa questão, você sabe se ela está sendo endereçada desse ponto de vista de economia circular? Obviamente que a gente não pode falar em economia circular para serviço, mas... Então, show, Uli, o que acontece? O que eu acho é que as marcas, tipo a La L'Occitane, estão perdendo a oportunidade de, nesse momento, você colocou uma trava comportamental, né, uma trava gigante, que você tem que gastar R$150. Cara, eu não quero gastar R$150. Assim, primeiro essa trava, então, assim, para mim e também com muito respeito e carinho ao Boticário, que tem feito um trabalho lindo, mas para mim ele perde a oportunidade de gerar mais frequência e recorrência, tá? Porque quando você leva, quando você chega lá na L'Occitane, se você levasse 2, 3 coisas e você já ganhasse um brinde, ganhasse um desconto, você concorda que você ia voltar para a marca regularmente, né? Então, de novo, acho que tem um lado das marcas que não conseguiram cair, eu diria que que não conseguiram cair a ficha da oportunidade que elas perdem e da oportunidade de conhecer o Uli. Porque, olha só, se você foi uma vez e comprou o perfume, vamos calcular que, sei lá, em 2 meses você usou, tá? Cara, eu podia te energiar dizendo, Uli, você, tipo, o teu perfume tá acabando, vem aqui, traz a sua embalagem, você tem 15% de desconto. E olha, esse produto é X. Cara, o marketing as usual, só que com dado na cabeça, claro, né? Então, assim, a minha jornada hoje com as marcas gente, não deixa na mesa a oportunidade que vocês têm, inclusive, de mensurar que grana você pode ganhar. Porque, olha só, se o Uli vai a cada 3 meses comprar o perfume, se eu conseguir fazer com que o Uli vá 2 vezes, né, a cada 2 meses, olha só, eu ganho a oportunidade. Incremento de 30%. Momento de contato contigo. E, cara, cosmético, inclusive, é o tipo assim, dificilmente você entra numa loja de cosmético, assim, a vendedora tem que ser ruim pra caramba. Você não compra qualquer coisinha, entendeu? Então, assim, e aí eu diria que os restaurantes também não, o fato existe as grandes empresas começaram a entender os desafios e as oportunidades. E aí isso vai descendo. Então, assim, os restaurantes hoje não conseguiram. O próprio Outback, quer dizer assim, olhar, eu não sei exatamente, vou ser sincero, não sou uma cliente do Outback, mas assim, qual é o nível de resíduos ou não. Mas você concorda que ele também pode falar, puxa, volte aqui, é um cashback que você dá para o teu consumidor, mostra que você está dando o destino correto, e ele volta a te consumir. Então, hoje eu diria que a minha cruzada cara, como hackear essa mente, dizer, para de ter medo do ESG, né? Então, assim, cruzada cultural, né? Cultural, super cultural. Totalmente economia comportamental, né? Totalmente. Então, assim, e por isso que eu tentei trazer muito claro um dado dizendo, cara, eu sei quantas pessoas consumiram leite moça, o que ela fez, em quanto tempo, para tentar materializar, para tentar quebrar, assim, gente, para de ter medo. O medo vai te dar multa. Vamos olhar para isso, assim, e testa. E a gente tem feito testes super, até pequenininhos, porque aí as marcas começam a falar, puta, que legal, e conseguir experimentar, né, de maneira diferente. E aí o universo é gigante, Uli, assim, a gente fez com a Heineken, até para entrar no ponto do Guto, que cara, a gente sabia todo mundo que levou vidro, a gente sabe para onde foi esse vidro, né, onde ele foi armazenado, qual foi o convertedor que fez e que voltou para a Heineken. A gente fez um token, e eu sei da origem, porque eu sei quantos consumidores levaram as garrafas, que chegou... completa o ciclo, né? Inteiro, e que voltou a ser uma garrafa. E que voltou a ser uma garrafa da Heineken, e que você vai consumir. E aí é muito legal ver assim, cara, sabe esse vidro que você está consumindo? Cara, foi a atitude sua que melhorou. Então, tem muito de economia comportamental, assim, nas entrelinhas, né? Porque a gente não quer ser chato, a gente tenta ser colorido, alegre, porque ninguém quer ver aquela imagem, né?
Isso, claro. Ei, Arthur. Ô, Cláudia, eu não quero te alugar e eu quero dar espaço para outras pessoas também, mas a minha pergunta filosófica tem a ver exatamente com essa questão da obrigação da reciclagem, né? E do advocate quase, vamos dizer assim, guerrilheiro de alguns segmentos da sociedade que sei lá, WWF e essas entidades todas que já não basta você reciclar, tem que ser economia regenerativa. Você já ferrou tanto a terra que já não dá mais, meu amigo, você vai morrer amanhã e agora você tem que regenerar, né? Então, as companhias têm que... Então, esse discurso, eles são a antítese da economia comportamental, porque você tira o empurrãozinho, você tira o nudge, né? O quanto isso tem atrapalhado o teu business? Cara, antigamente muito mais, até o Lipe, assim, eu não sou ativista, né? Até porque eu vim do mundo dos negócios. Não, você resolveu a história de um jeito negócio, ponto. Não tem advocate aí. Tem negócio aí, né? O que acontece? Eu acho que antigamente atrapalhava mais, porque existia aquela história toda que cara, ou o cara vai colocar, né, assim, a faca na minha cara e vai falar, eu vou te dar uma multa, para não sei o que, não sei o que lá. E aí eu sempre falo para as empresas, falei, gente, quando você entra no lugar de multa, quem vai resolver a questão é o seu jurídico, para tentar achar que a multa é menor. E ela vai vir direto. Então, as portas eram fechadas um pouco para isso. Então, assim, eu acho, né, eu sou um pouco poliana também, mas eu tenho visto, né, quando eu comecei a trabalhar com isso em 2010, né, com essa temática ainda dentro da indústria, cara, eu ouvi de amigos meus dizendo, Claudinha, que fofa, você vai abraçar a árvore. Quase com pena que eu estava jogando a minha carreira no lixo. Cara, você é uma puta marqueteira, tipo, um super PNL na NPBT, né, segurando, então, com dó de mim. Não foi gostoso ouvir isso, para te falar a verdade. Cara, fast forward. Agora a galera olha e fala assim, então, como é que é isso? Como é que a gente faz? Então, tirar o medo das pessoas tem sido também o que eu tenho usado, né? Muito dos aprendizados que eu tenho de economia comportamental, que cara, se eu boto também o tamanho do problema gigante, ser humano congela. Que nem nenhuma comunicação da Soma, e eu já ralei com um monte de gente que trabalha com isso, e, cara, não existe salvar o mundo. Cara, eu não vou salvar o mundo, Uli. Eu vou ter atitudes diferentes e vou fazer várias mudanças, que se o Uli também fizer o dele, e que o outro fizer, cara... tipo, pequenas influências, grandes mudanças. Salvar o mundo é muito grande. E aí cara, se eu não tenho o poder de salvar, eu não faço nada. Então, essa comunicação errada, e aí meus colegas de agência, assim, isso congela, tipo, estou salvando o planeta, agora não existe mais isso. Cara, não é crível, né? Porque não é isso, não tá no dia seguinte. Então, e quebrando essas dramaturgias que WWF também trazia, com muito respeito a eles, eu acho que eles também mudaram, tá? Eles começaram a entender que tem um lugar comum numa conversa, que cara, para as empresas, eu não vou mudar a minha máquina que está há 50 anos super paga amanhã, mas eu posso ir reduzindo plástico, eu posso fazer isso, eu posso sair alternativa. Então, começou a existir, e esse é o papel da Soma, a gente junta um Aí é o que você falou, e eu vejo valor nos dados do meu consumidor, né? Que é isso, acho que é isso que você traz, essa é a genialidade do negócio para mim. É isso. E a gente coloca no lápis, tá? A gente começou a chegar no estágio agora de colocar, cara, se a gente trouxer uma pessoa 3 vezes de volta para a loja da reserva, cara, cada vez... Se paga, né? Você tem exato, lógico. Se paga. Então, eu comecei a trazer para a linguagem do business para não achar que, assim, cara, tô só querendo... Isso muda completamente a conversa, lógico. Muito bom. Eu tenho uma dúvida super rápida, Cláudia, uma curiosidade aqui. Eu volto a dizer, para mim, a parte mais genial disso é perceber o valor dos dados do consumidor e usar esse como um valor de troca para que o processo possa acontecer. E a minha pergunta toda a regulação e a regulamentação que começa a existir de proteção de dados individuais, isso é, de alguma forma, uma ameaça para esse negócio ou não? Eu diria que não, porque a gente segue super LGPD, então não, né? Não é.
Não. A gente segue o LGPD e aí, assim, a gente também faz a história assim, né? Hoje a gente não usa o dado para outras coisas, a gente usa o dado para nudgear a pessoa para reciclar mais e para... Exato, e é dado de consumo puro, né? Não é dado de opinião, não é dado de perfil não. psicológico, nada disso. Perfeito, tá. Valeu. E é dado de jornada mesmo, quer dizer, esses dados que eu dei para você, Claro, de jornada, lógico. Então, até hoje, assim, de Legal. novo, né? Legislação muda todo dia. Lógico. Tudo bem, mas beleza, boa. Obrigado. No Brasil, né, você quer dizer? E uma coisa muito legal que a gente conseguiu, assim, hoje a gente colocou a nossa tecnologia na Ásia, que também é um problema super desafiador, e aí a empresa que faz a embalagem perceber, cara, eu posso ter uma plataforma de oferecer para os meus clientes algo que vai reciclar a embalagem, mas que ela também vai conhecer o consumidor dela. Né? Que é um grande desafio, gente. Os dados hoje do consumidor estão dentro, com muito respeito aos varejos, está no varejo. Né? Por isso que as empresas começaram a sair para fazer tentativa de e-commerce e tal. Então, assim, essa é uma maneira de você olhar um novo ciclo e ter os seus dados para você, né? E trabalhar, assim, agora que a gente está com um banco bem melhor, a gente tem trabalhado diferente um pouco também como é que a gente usa os dados, né? Ô, Cláudia, parabéns, amei, genial. Tenho tantas perguntas, mas vou fazer algumas. Primeira coisa, sobre economia circular, quando você... Por exemplo, será que o Design for Sustainability que você falou, eles pensando o que o público vai preferir ou eles pensam porque realmente é bom para o meio ambiente, sabe? Existe esse público que prefere, que pagaria mais caro num produto porque é bom para o meio ambiente? Ou será que não? De novo, né, também. No Design for Sustainability, eles pensam o todo. A experiência, porque isso, cara, a experiência do cliente é isso. Eu penso experiência do cliente, porque quando você vai levar, você tem a sensação de que o lixo é feio. Cara, você viu que é tudo colorido, a apresentação é colorida e as estruturas, tudo é colorido, né? Então, eles pensam nas duas coisas, que é, cadê o final? O que vai acontecer no final com esse produto? E ele também tem que ser bonito, a experiência ser bacana. E aí, Marina, tem um pouco de tudo. Naturalmente, e numa sociedade que tem desafios econômicos, ninguém está a fim de pagar mais caro por nada, né? Até porque tem uma hora que o consumidor fala, cara, a empresa também deveria me oferecer e a responsabilidade dela é melhorar isso. Mas sim, não é à toa que você começa a ver marcas como a Positive, que é muito mais cara, que é de desinfetante, e que, cara, tem um design lindo, e as pessoas trocam. Começa a trocar porque o design é bonito, assim, é uma junção, entendeu? Só que a hora que ela começa a perceber, design é bacana, cara, eu tô fazendo bem, eu realmente tô mudando, eu virar quase meio que uma endorfina, assim, a gente sente na soma. Quem vai uma vez, vai duas vezes, três, assim, quebrar a cultura de ir a primeira vez é mais desafiador para a gente. Depois que você vai duas ou três, a gente tem no aplicativo, tipo, o teu extrato ambiental. Então, você começa a enxergar o teu poder. Tá? Nossa, isso é muito legal. A economia, tal. Então, a gente tenta materializar algo que não é materializável, como o CO2, né? Tipo, da pegada ecológica do seu consumidor, né? A sua, não é do mundo, não é a pegada do mundo, é a sua, é a da Marina. E é isso, e eu não fico chita, diz, Marina, você está absurdo, você vai precisar de 6 planetas. Cara, o dado já vai te contar. O dado é bonitinho, aí você começa, nossa, e a gente está fazendo brincadeira de metas, que é assim, quantas árvores a Marina quer salvar? A Marina quer salvar 25 árvores. A Marina, recicle X papel. A gente vai brincando com a tua história, quase um jogo, e conhecendo o teu comportamento. Eu começo, entendeu? E aí tem evoluções gigantes. Se eu sei que você quer salvar a árvore, quer consumir papel, cara, eu vou pegar marcas que tenham suas embalagens em papel. Fala, você viu isso aqui? Porque aí o teu consumo fica sustentável. Então, o universo se retroalimenta. Maravilhoso, total. E uma coisa também que eu penso na cerveja, né? Por exemplo, existe a lata, que é muito melhor para o meio ambiente, e a vidro. E como eles, né, geralmente as empresas fazem uma luta, assim, para sempre voltar de vidro, porque é muito mais difícil de reciclar. Só que as pessoas geralmente não compram cerveja em lata, acham pior, né? Então ainda existe esse... vou na de vidro que é melhor, mas no final das contas não rola uma economia circular muito bem feita, né? Eu acho. O vidro tem outro desafio, Marina, porque ele é altamente reciclável, assim como o alumínio, tá? É que o alumínio é mais caro por unidade.
o Brasil tem um desafio real do vidro, porque a gente tem poucas indústrias recicleiras de vidro no Brasil, tá? Então, e num país continental como o nosso. Portanto, a cerveja foi para todos os lugares do Brasil. Cara, só que eu tenho praticamente a indústria vidreira que faz vidro, né, para garrafa, tá no sul e sudeste. Então, esse é um desafio, né? Mas esse é outro mito que a gente tenta quebrar, porque vidro, ele é altamente reciclável, foi muito mito que a gente fez. Salvador reciclava 0 vidro, 100% aterro. Cara, hoje, 50% quase do que a gente recicla, e tem a ver também porque a gente estimula por causa da Heineken e tal, é vidro. E aí é muito legal porque é isso. As pessoas entenderam que o vidro é reciclável, e para a empresa também é mais barato, porque fazem 2 anos, nos últimos 2 natais, a indústria de bebidas vendeu menos, inclusive, bebida, porque não tinha garrafa para vender. Isso aconteceu com vinho e isso aconteceu com cerveja também, porque faltava, a demanda estava muito mais alta do que eles conseguiam produzir. Portanto, trazer o vidro de volta, inclusive, economiza para a indústria e ela tem mais acessibilidade a produto. Então, no final, a temática tem tanta oportunidade, mas a gente tem muitos mitos. Voltamos à economia comportamental, Uli. Tem muita crença, tem muito mito. Não é reciclável, cara, e é infinito. E além de tudo, tem algo que ninguém fala, é que o vidro tem um o vidro é areia, basicamente. Areia é energia. Cara, tem lugares onde, tipo, as praias estão recuando porque tem, tipo, quase caçadores de areia para fazer vidro. E se você traz o vidro de volta, você economiza tudo isso. Então, assim, cara, tem um monte de história legal. O fato todo é que, até hoje, o tema sempre foi dito de uma maneira muito triste e ruim. E aí eu fico muito feliz de falar com criativos e com uma agência criativa que cara, como é que a gente mostra notícia boa? Porque tem muita notícia legal. Mas até hoje é isso. A mídia só fala tragédia, tipo, tá tudo ruim, tá tudo... Cara, aí você não quer ver, né? A vida já é zoada. Você tá a fim de ver mais só tragédia? Ah, né? Sim. É fazer uma educação ambiental criativa, legal, inovadora. E legal, e gostosa, e não dedo na cara, entendeu? É isso. Bom, essa parte é que eu faço, né? Por isso que eu não paro de falar, desculpa. Você já tem agência, Cláudia? De comunicação? Cara, eu sou uma startup, né? Então, a gente, na realidade, tem uma agência pequenininha, que a gente faz meio redes sociais, que é isso, o budget chega até esse canto. A gente acaba usando muito, muito. Então, assim, eu já pedi ajuda para universitários, já fizeram coisas lindas para mim, criativas, porque é isso, né? Sou uma startup ainda assim, né? Meu sonho é ter uma agência inclusive, assim, a gente está com uma campanha no ar agora muito legal, que é o que a gente... Vou só dar mais um dado, eu sei que está acabando. A gente sabe funil, né? Quem se cadastrou, quanto tempo depois de se cadastrou entregou, e aí depois foi quantas vezes, tá? Então, o seu funil, inclusive, dessa jornada. E aí, o que a gente vê que quem começa a fazer, chama um monte de gente. Então, a gente pegou o número que a gente tem de pessoas que estão no nosso ecossistema, participantes ativos e frequentes, que a gente tem, inclusive, né, a separação de quem só cadastrou, quem é ativo, quem é frequente, quem está inativo e tal. Então, a gente tem todo o funil. E a gente lançou uma campanha agora que é isso, pequenas influências, grandes mudanças, que é você, na era dos influencers, você tem o poder de influenciar muito a pessoa. E também tem a ver com a economia comportamental, que cara, eu vou aceitar uma recomendação de um amigo meu que eu curto, entendeu? Não de só de ouvir alguém falar, putz, faz aí. Alguém que já experiencia, alguém que já é frequente, alguém que já vê os benefícios, é a melhor pessoa para falar de mim. E é isso, eu meio que criei em casa, pedi um KV, aí é tudo startup way of doing. E startup pequena, não unicórnio, né? Muito bom, Claudinha, muito bom. Muito bom, muito bom.
Muito legal. E qualquer ideia, gente, a soma tem a ver com somar mesmo. Então, eu sei um pouquinho, vocês devem saber outro pouquinho, e se a gente fizer coisa junto, vai ser um pouquinho muito maior do que cada pouquinho separado. Nossa, com então, realmente, 1 mais 1, na minha filosofia, são 3. Muito legal. Muito obrigada, Cláudio, pela palestra, pelo papo. Legal mesmo pela participação. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, a gente vai para o encerramento, pessoal. Lembrando que vocês vão receber por e-mail daqui uns dias uma pesquisa para feedback, isso ajuda muito a gente. A gente também vai enviar o vídeo que o Guto comentou na apresentação, a gente vai enviar para vocês. E aí eu queria muito agradecer a Cláudia, a Yasmin, o Guto, todo mundo que participou e todo mundo que faz esse evento acontecer. Um excelente início de noite para todos nós e até a próxima edição. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada, gente. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada.